Audio Jungle. Audio Jungle. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Oxi, 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 oxi. Recebam a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Você que trouxe Bíblia, tome nas suas mãos. E você que não trouxe, tome jeito e arrume uma Bíblia. Eu vou pedir para os jovens que vieram com seus pais, senta pertinho do seu pai, da sua mãe, você que pode, e nós vamos fazer uma leitura bíblica. Enquanto você acha o seu pai, você que conseguiu vir com ele, e os demais que não veio, senta pertinho um do outro. Eu gostaria de convidá-los para ler um texto na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, e o verso de número 20 e 21. Nós iremos ler dois textos, um texto em Colossenses e outro texto no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Todos acharam? Diga amém. Todos acharam? Diga amém. Diz: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, e encontre, por favor, o capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo escreveu o evangelista Lucas. E nós iremos ler apenas um verso, que diz: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e abraçando, o beijou. Amém? Tome o vosso assento, por favor. Obrigado. Agradecido estou a Deus pela oportunidade que nos é concedida, nos é facultada, de poder ministrar a esta juventude tão linda e aos pais que estão presentes. Agradecido estou ao nosso presidente, pastor Reuel Padilha, ao nosso vice-presidente, pastor Abraão Ramalho, que é ausentes por conta das inúmeras atribuições. E cumprimentando a estes e agradecendo a estes, é extensível aos companheiros aqui à retaguarda, os nobres companheiros que estão na coordenadoria do trabalho, do conjunto dos jovens, nosso irmão Miqueias, nossos irmãos que estão aqui auxiliando. Muito obrigado a todos. Observe comigo, por favor, redobre a sua atenção. A Bíblia nos aconselha, nos orienta, nos dá instruções acerca de diversos assuntos. O assunto em apreço aponta ou fala do relacionamento paterno, do relacionamento de pai para filho, de filho para pai ou para pais. E as Escrituras nos aconselha tanto aos pais, aconselha tanto aos filhos, dando a estes responsabilidades, entregando a estes deveres, obrigações, e ambos gozam de uma aliança, de um relacionamento íntimo e pessoal, em que ambos precisam amar-se e respeitar-se. Os pais recebem as instruções ou os papéis de exercer sobre os seus filhos liderança, governo,
de exercer sobre eles sacerdócio, mentoria, trazendo aos filhos conselhos, diretrizes, orientações, disciplinas, correções, que servem para que os filhos cresçam de forma saudável, cresçam protegidos, cresçam guardados, e eles cresçam de maneira que a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, a sua saúde mental, emocional, como indivíduo, não venha correr risco nenhum. E tudo que um pai faz, fala, exige, aplica, é pensando sempre no bem-estar deste filho, ainda que muitas vezes mal interpretados, e ainda que muitas vezes mal compreendidos pelos seus filhos. Qualquer equívoco que um pai venha cometer não dá ao filho nenhum direito de tornar-se ou de serem filhos desobedientes ou insubordinados, porque a obediência dos filhos aos pais não é uma opção, é uma obrigação, é um dever, é um mandamento que Deus entrega aos filhos, buscando neste filho, neste moço, nesta moça, neste jovem, o bem para este que vai crescendo, desenvolvendo a cada dia a sua vida, debaixo da tutela, do cuidado desses pais. Então o conselho divino é o conselho que um pai naturalmente dará sequência, dará continuidade, visando sempre, repito, o bem-estar deste filho, e reforçando ainda mais qualquer erro que este pai em algum momento venha cometer, seja por ser ausente, seja por ser presente demais, seja por ser veemente, seja por ser extremo, não dá aos filhos, a nenhum filho, não importa a idade, o direito de serem desobedientes, insubordinados ou rebeldes, porque a sua obrigação, o seu dever é conservar uma aliança de respeito, uma aliança de amor, de comprometimento, de relacionamento com o seu pai, de maneira inquebrável. E para que isso exista, Deus estabeleceu um princípio, e esse princípio chama-se obediência. Obediência é uma palavra tão simples de guardar: obedecer. A criança, quando nasce e é colocada no jardim de infância, ela naturalmente vai aprender uma cartilha. E a cartilha que ela aprende no jardim de infância é o abecedário, o ABCD. E rapidamente ela aprende o A, B, C, D. Vai crescendo, vai ficando sabido, ao ponto de achar que é mais sabido do que os pais, que sabe tudo, que em tudo está certo. E aí começa a fazer o inglês, e vai aprender uma outra cartilha, verbo to be, e aprende o ABCD. Mas quando é crente, é um servo de Deus, é um filho de um pai crente, de uma mãe crente, ou não, há uma cartilha que é entregue, e é entregue, não é por qualquer pessoa, é entregue por Deus. E essa cartilha Deus não abre mão. Assim como o jardim de infância não se abre mão da cartilha do abecedário, o ABCD, assim como o inglês não se abre mão da cartilha do verbo to be, o ABCD, Deus não abre mão da cartilha obedecer. O-B-D-C. Vamos lá?
Não é difícil de se gravar, memorizar esta cartilha. O difícil é pôr em prática. E nós lemos aqui 2 textos justamente para expressar a ótica divina acerca deste relacionamento de pais com filhos, de filhos com seus pais, visando Deus, o cuidado, o crescimento, visando uma vida consolidada, forte, coesa, em um relacionamento entre pais e filhos. Vida esta que ao longo dos anos vem se perdendo, vem enfraquecendo, vem se quebrando. E o propósito de Deus de nos dar estes conselhos é para que nós venhamos manter uma aliança inquebrável. E é sobre isso que eu quero falar, sobre pais e filhos em uma aliança inquebrável. Essa aliança, ela não pode jamais ser diluída, ser desfeita, quer por conta de uma atitude paterna ou materna, ou quer por conta de uma atitude do filho, seja ele moço, sexo masculino, seja ele mulher, do sexo feminino. O Evangelho de Lucas retrata uma história no capítulo 15. Jesus destaca a figura de um pai e de seus filhos. É interessante notar que Jesus não dedicou os evangelhos, assuntos, mensagens acerca de família em uma forma sistemática. No entanto, ele estabelece princípios e valores que servem para nortear qualquer família. E a Bíblia inteira, se você observar, destaca em alguns momentos famílias, e são destacadas não por serem perfeitas, se destacam por serem imperfeitas. Porque eu falo isso para que não se estabeleça a ideia de que a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é melhor, que a família de Beltrano, eu deveria ter nascido, era lá, era de lá que eu deveria ter vindo. E na verdade, toda família tem os seus dilemas, tem os seus conflitos. Não existe família perfeita. A família de Jacó não era perfeita, a família de José não era perfeita, a família de Davi não era perfeita, a família de Eli, a família de Samuel, ambos homens de Deus, porém não tiveram famílias perfeitas, porque na verdade Deus não busca na família perfeição. Deus busca na família obrigação com as responsabilidades em atentar para os princípios que Ele estabeleceu, buscando sempre o bem comum. E ainda que essa perfeição não seja alcançada, os princípios e os valores precisam ser observados, porque o resultado sempre é positivo. E é claro que tudo que fica para trás, na primeira aliança, fica para nós como exemplo, e exemplos a seguir, e exemplos a não seguir, exemplos para se fazer, e exemplos para não se fazer. E o texto de 1 Coríntios 10 e 11, que aponta para a história, a peregrinação do povo de Israel desde o Egito até a entrada de Canaã, Paulo, ao mencionar esse texto, chama a atenção dos ouvintes e da igreja que iria receber a mensagem, dizendo que todas aquelas coisas ficaram para nós como exemplos, como figuras, e exemplos a seguir e exemplos a não seguir. E todas as vezes que um pai, ele quer educar, quer orientar, quer aconselhar um filho, geralmente ele sempre usa um exemplo, ele traz uma referência. E é claro, nem sempre
as pessoas que deveriam sentar para ouvir faz isso. E eu gostaria justamente de chamar a atenção agora, daqui para frente, dos filhos como um todo, até porque aqui nós temos pais, temos filhos, mas nem todos são pais. No entanto, todos são filhos. Todos nós aqui somos filhos, seja no que se diz respeito à nossa vida no âmbito terreno, horizontal, ou no âmbito vertical, no nosso relacionamento com pessoas aqui embaixo e no nosso relacionamento com Deus que está em cima, que é Pai sobre todos nós. Olhando por este prisma, eu chamo a atenção de vocês para o texto do Evangelho segundo Lucas, que é que quando Jesus vai ilustrar a história de um pai que possui 2 filhos, e pense num pai bacana, pense num pai maravilhoso, um pai 10, 1000, pensa num pai extraordinário, e mesmo sendo tão extraordinário, mesmo sendo bacana, mesmo não sendo chato, como muitas vezes nós costumamos chamar o pai e a mãe, ele com todas essas características maravilhosas, não conseguiu do filho o resultado que esperava ter. E ele em casa, certo dia, recebe o filho mais moço, que está entediado com o ambiente, está entediado com o relacionamento, e ele está prestes a romper uma aliança, quebrar uma aliança de amor, de respeito, de carinho, de cumplicidade, de parceria, de amizade. E ele se aproxima do pai e faz um pedido. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse primeiro ponto. Em uma aliança paterna, em uma aliança entre filhos e pais, não se deve existir dentro desse relacionamento a cultura apenas do pedir, do se aproximar um do outro apenas para pedir. Já percebeu que nós, por exemplo, como filhos, geralmente se aproximamos do pai só para pedir? Alguma vez você já reparou que você dificilmente se aproxima para entregar, para oferecer, para doar alguma coisa, para agradá-lo de algum modo, e se agrada às vezes de algum modo, por trás é um pedido? E não é esta a relação, a atitude que Deus espera de nós como seus filhos, e não é essa atitude que Deus espera de nós como filhos de quem quer que sejam os pais. Não dá para se manter um vínculo sólido vivendo apenas de pedir, pedir e pedir. Será possível que nós não conseguimos se aproximar para dar, para oferecer alguma coisa? Olhando no ambiente espiritual, o que Deus espera de nós quando saímos do nosso lar, da nossa casa, é chegar num culto como este, nesta casa cheia, bonita como está, e não se preocupar em pedir a Deus alguma coisa, mas oferecer-lhe alguma coisa. E já pensou se nós saíssemos de casa para vir até aqui só para oferecer a Deus alguma coisa? Como é que não seria este culto? O culto seria completamente diferente, porque na medida que você oferece, o Pai tem prazer em lhe dar, ainda que você não peça. Do mesmo modo, ao se aproximar do Pai no contexto terreno, se aproxime para oferecer, para servir, para ser útil, para trabalhar, para ser íntimo, para ser amoroso, para ser cuidadoso. Eu procuro ensinar meus filhos a tomar bênção todos os dias ao deitar e tomar pela manhã. Eu ensino a eles
beijar a mim e a sua mãe todos os dias. E eu penso que é isso que todo filho precisa fazer. No mínimo, já beijou a sua mãe hoje? Já beijou o seu pai hoje? Você que o tem, faz isso todos os dias, em uma construção de uma aliança de amor, de respeito, de submissão. Ou quem sabe amanheceu o dia e disse: bom dia, como eu te amo, é tão bom estar aqui. O senhor ou a senhora é o melhor pai e a mãe do mundo. Falou isso alguma vez? Ou lembra quanto tempo faz que você não fala ou faz? Então não se aproxime do seu pai ou da sua mãe apenas para pedir. Se aproxime para oferecer, para doar. E numa atitude de amor, conquiste dia após dia a atenção desse pai, a atenção dessa mãe. Não procure buscar essa atenção na força, no grito, na revolta, no ódio, nas atitudes impensadas, irreverentes, desenfreadas. Procure buscar atenção de outro modo. Procure buscar atenção se aproximando numa atitude de amor, de respeito e submissão. Esse moço se aproxima do pai e diz: dai-me a parte da herança que me cabe. E sabe o que esse pai faz? Ele não dá uma palavra, ele não senta para convencê-lo do contrário. Chama os filhos e reparte a herança entre ambos. O mais velho recebe a herança do pai e continua em uma vida de obediência, de serviço, de entrega ao pai. O mais moço, diz a Bíblia, olhe para cá, fica ali por alguns dias. Consegue imaginar por que esse moço quer a sua parte da herança e não foi embora de imediato? Eu consigo pensar que ele está ali dizendo: para onde eu vou aqui? É tão confortável. Tudo o que eu preciso eu tenho aqui. Se eu preciso de internet, aqui eu tenho. Eu tenho uma cama macia, eu tenho um travesseiro cheiroso, minha mãe lavou os lençóis, minha roupa está passada, comida quente a hora que eu quero, a geladeira está farta. Para onde eu vou se aqui é tão bom? E é muito provável que tenhamos filhos e mais filhos vivendo nessas condições, em uma aliança rompida, em um ambiente de insubmissão, de desobediência, não tendo um vínculo nenhum com o pai e com a mãe, e está ali apenas pelo conforto, pelo que os pais estão lhe oferecendo. É muito provável que exista entre nós relacionamentos assim, em que a aliança foi quebrada, em que você não quer mais ser governado, orientado, corrigido, disciplinado pelos seus pais, mas não quer abandonar o conforto, deixar aquilo que ele tem para lhes oferecer. E dentro desta aliança, como eu disse a princípio, nós temos responsabilidades, gozamos de privilégios, gozamos de responsabilidades, de obrigações, de deveres. Temos o ônus e temos o bônus. Somos favorecidos, mas isso nos leva a também cumprir com as nossas responsabilidades como filhos. Queremos os prazeres, queremos as benécias, mas não queremos cumprir com deveres. E todas as vezes que nós somos encurralados em um canto, somos pontuados, como diz o pastor Abraão, recebemos um feedback, não gostamos, não queremos, eu vou embora desta casa, bate porta, chuta guarda-roupa, grita,
fica de mal, fica intrigado. Não fale comigo. A partir de hoje não quero conversa. Quem é você para mandar na minha vida? Mandar no meu nariz? Eu já sou grande o suficiente para decidir. Vai embora. Eu pergunto: para onde? Para onde que você vai? Para onde? E às vezes na revolta, no nervoso, no orgulho, na vaidade, na insubordinação, falamos e decidimos como se nós tivéssemos condições para isso. E esse filho está ali, gozando dos prazeres que a casa, que o pai pode oferecer, mas não consegue cumprir com os seus deveres. Essa quebra de aliança, esse rompimento, essa decisão de não aceitar o governo, de não querer mais se submeter, vai empurrá-lo naturalmente para fora, para longe, para distante. E é a decisão seguinte. E depois de alguns dias, sabe por que ele vai embora? Pergunta para mim: pastor, por que ele vai embora? Mas de novo, porque não tinha mais ambiente, não tinha mais graça nenhuma estar ali. Quando você deixa de exercer os seus papéis, as suas funções, os seus deveres, você acaba perdendo a graça. O ambiente já não te produz nada de interessante. Quando você não quer se envolver com as tarefas diárias, quando você não quer se envolver com as demandas, quando você não quer se envolver com aquilo que te é estabelecido, te é proposto, te é oferecido, te é direcionado, você perde o prazer de estar ali. E por que a gente perde o prazer? Porque a gente não se envolve. Não se envolver faz com que você se sinta fora, um peixe fora do aquário, alguém cujo ambiente você não pertence mais. Sabe por que pessoas não conseguem permanecer dentro do convívio dos conjuntos, não conseguem permanecer muito tempo, não conseguem trabalhar, não conseguem ser útil? Porque ela não se envolve. E quando você não se envolve com nada, naturalmente você vai perdendo o prazer de estar ali. Você começa a pensar que você é inútil, que você não serve, que você não presta, e vai acrescentando muitos adjetivos em cima destes. Ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me quer, todos me odeiam, eu sou o patinho feio da casa. E o diabo vai acrescentando um peso nas suas costas, e muitos caem em depressão, se escondem, se isolam, se enclausuram, pensam em morte o tempo inteiro, em desistir da vida, em desistir de tudo. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer que não é isso que Ele tem para você, não é isso que Ele tem para a sua vida. Ele quer te fazer de um filho, e um filho cheio de alegria, cheio de prazer pela vida, um filho envolvido com as demandas do seu reino. E às vezes o reflexo que nós temos aqui é simplesmente aquilo que ele já vem trazendo de casa. Não consegue se envolver com nada ali, e são tomados de muitos bloqueios. E quando chega aqui não conseguem se envolver também. Se isolam, se afastam, não conseguem se relacionar. E aí pensa que a opção é ir embora, que ir embora vai resolver, que largar tudo vai resolver sua vida. Alguns pensam que se matar vai resolver tudo. Alguns pensam que tomar remédio, tomar veneno. Alguns pensam que cortar os pulsos. Alguns pensam que sumir vai resolver tudo, e não vai. Porque é claro que o que você quer não é se livrar da vida, não é se livrar das pessoas, não é se livrar do convívio. O que você quer é se livrar das suas crises, das suas dores,
dos seus conflitos existenciais. E para você vencer isso, você precisa cair em si e entender que o mundo não gira em torno de você. Você não é uma ilha, você é um oceano. Deixe as pessoas te acessarem, acessem os outros e viva um relacionamento comum com as pessoas que te cercam. Ele pega a parte que lhe cabe e depois de alguns dias vai embora, porque ele perdeu a graça. Começamos a achar graça em tudo quanto é coisa, menos no convívio do lar, menos no convívio com a família, menos no convívio com a comunidade. Começamos a achar graça em muitas coisas, menos em cultuar, em servir a Deus, em estar na presença do Pai. Achamos graça na novela, achamos graça no Big Brother, achamos graça no Zorra Total, achamos graça na Praça é Nossa, achamos graça em sair na rua, achamos graça em tomar um negócio, achamos graça em fumar isso aqui, achamos graça em sair pela rua, achamos graça em bagunçar na escola, achamos graça em qualquer outra coisa, menos em estar na presença e na casa do Pai. E por que perde a graça? Porque não se relaciona, porque não se envolve. Chacoalha esse irmãozinho que está do seu lado para ele não dormir e diz: ei, vê se envolve. Vai, falei, desperta, se envolve, se relaciona, participa. Me ajuda aí, vai, participa, se envolve, se aproxima, conversa, abre o coração, chama, bate um papo, chega junto. Para de se isolar, para de ficar distante, de se enclausurar. Isso não vai te trazer nenhuma saída, nenhuma solução. Se aproxima. Você já viu quando alguém encontra outro na rua? Já viu? Já encontrou alguém no mercado, na rua, em algum lugar, e você fazia um tempinho que não via? Não o via? Você aqui? Mas puxa, quanto tempo? E a conversa rende, não rende? E aí? E se os dois se envolverem na conversa, meu Deus, o arroz que está no fogo queima, perde o horário, meu Deus, vixe, porque a conversa estava boa, todos os dois estavam participando. Agora, quando só um se envolve e o outro não, meu Deus do céu, não para de falar nunca. Que cara chato. Esse culto não acaba? Que mensagem comprida. Ô pregadorzinho chato danado. Ave, não volto mais. Porque não se envolve, porque não participa. Quando se envolve, a conversa rende, o diálogo acontece, o vínculo cria proporção, as barreiras caem, os muros se afastam, e ao invés de muros, pontes são criadas, pontes são estabelecidas, pontes e não muros. Precisamos construir pontes para não nos deixar separados das nossas ações, para não nos deixar separados das pessoas. Precisamos construir acesso ao outro. E a Bíblia diz que ele vai para longe. A tendência de quem não está disposto a se sujeitar, a se submeter, a se render, é ir para longe, e cada vez mais longe. E essa distância, não pense que vai agregar valores. Não pense que essa distância, que essa ida, que essa revolta, que ir embora, que sumir e de não querer ver ninguém nem conversar, vai trazer algum benefício, porque não vai. Não vai. Os únicos que vão se aproximar de você são aproveitadores, aqueles que encontrarão uma fragilidade, uma fraqueza, uma brecha, para poder acessar você, acessar tuas feridas e terminar de minar, sugar
aquilo que você momentaneamente poderá oferecer. Ele vai para longe. E a Bíblia diz que essa distância faz com que ele desperdice tudo com amigos ou supostos amigos, com os prazeres. Porque geralmente quando nós se distanciamos, se afastamos de um propósito inicial, abandonamos princípios e valores, nós geralmente se afogamos em alguma coisa, se afundamos em algo que é para preencher o vazio que aquele ambiente preenchia. O vazio que amigo não preenche, que parente não preenche, que vizinho não preenche, que conhecido não preenche. E aí você quer preencher em algum lugar ou com alguma coisa, e é o que ele vai fazer. Ele vai desperdiçar tudo que o Pai lhe pôs nas mãos em uma vida dissoluta, em uma vida distante. E essa distância e esse convívio vai lhe levar em uma estaca zero, vai lhe levar ao fundo do poço. E talvez para alguns seja necessário, porque pessoas só acordam quando a dor bate na porta. Pessoas só acordam quando dá de cara no muro. Alguns só acordam quando a vida bate pesado. Deixa eu te falar um negócio. É melhor aprender com o conselho que um pai dá, que uma mãe dá, com a orientação que Deus dá, do que aprender com a vida aí fora. Porque a vida não alisa, a vida bate duro e bate pesado, e ela não tem dó de ninguém. Não pense que a vida aí fora vai te dar chá na colher, vai te tratar pão de ló, que não vai. Ela bate e bate pesado. E esse moço, que porque tem alguma coisa a oferecer, está cercado de gente, logo logo vai ter uma ideia de quem verdadeiramente são seus amigos, de quem verdadeiramente o ama, de quem verdadeiramente o quer bem e o quer perto. E quando se gasta tudo, é claro que todos somem. Quem quer ficar acompanhado de um liso, de um quebrado, de alguém que não tem nada a oferecer? Porque enquanto você tiver para servir uma pizza, tomar um trem, fumar um beck, dançar um sei lá o que, quando você tem, tô junto, tomo dentro, vem para cá, é nós, poxa, você é meu, e é isso aí. Mas quando acaba os seus recursos, acaba as suas forças, acaba o teu ânimo, acaba o teu prazer por existir, por viver. Nesta hora ninguém mais estará do teu lado, só há um que com certeza permanecerá de braços abertos para te receber de volta. Eu digo para os meus filhos, eu digo: filho, o seu amigo é o seu pai, é a sua mãe. O seu maior amigo depois de Deus é o seu pai e a sua mãe. Amanhã, quando você estiver doente, quando você estiver sofrendo, quando você estiver perdido, quando você estiver com dores, quando você estiver passando um processo difícil na vida, é o seu pai e a sua mãe que irá socorrer você, e mais ninguém. Parece que a gente fala essas coisas e entra às vezes por aqui e sai aqui. Não dá esse pensamento às vezes? Não dá? Não é possível que eles ouviram o que eu disse?
Esse cuidado que um pai tem desde quando criança até quando adulto, ele não vai deixar de existir, ainda que você queira. Minha mãe dizia, bom mesmo era quando vocês eram pequenininhos no berço, que dava para a gente colocar ali depois de mamar e ficar olhando. E se a gente virasse as costas, podia ficar tranquilo que a gente sabia onde é que vocês estavam. Mas depois que cresce, rouba o sono de um pai, rouba o sono de uma mãe. Alguns não conseguem ir para a cama, não conseguem se levantar do sofá, enquanto o celular não toca, a notícia não chega de que você está voltando. Você consegue ter ideia da preocupação que um pai tem quando você está longe? Você acha que aquele pai que ele ficou feliz quando o filho foi? Você acha que aquele pai saiu alguma vez do batente da porta sem ter a esperança de que aquele filho um dia pudesse voltar? Esse moço vai, pega a herança que o pai lhe dá e desperdiça, joga fora dissolutamente, usando tudo que o pai investiu em coisas momentâneas. Deixa eu falar algo aqui para você, abre o teu coração para ouvir isso. Não joga fora uma construção familiar, não joga fora uma aliança familiar, não joga fora o amor de pai, o amor de mãe, o amor de Deus por causa de um momento. Não joga isso para o alto por causa de um momento, porque momentos vêm e vão, momentos vêm e passam, e a vida continua. E o que vai restar naquele momento é o desespero, é a dor, é a angústia em alguém que viu que fez a coisa errada. Não jogue fora a sua vida, a sua comunhão, o seu convívio. Não jogue fora esta aliança. Não desperdice este legado que o seu pai está deixando, sua mãe está deixando, por causa de um momento. Diga comigo: momentos vêm e passam, e a vida continua. A vida cristã, ela não é feita de momentos. Grave isso. A vida cristã não é feita de momentos. Esse momento aqui é bom, mas você vai viver dele? É dele que você vive? O culto de domingo à noite é um momento maravilhoso, mas não é dele que a gente vive. A nossa vida não se resume a um culto. A vida não é feita de momentos. Momentos vêm e passam. Paulo, falando aos Coríntios no capítulo 15, ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Pois a trombeta soará, e importa que isso que é mortal revista-se da imortalidade, e isso que é corruptível revista-se da incorruptibilidade. Pois quando que isso que é mortal, ao revestir-se da imortalidade, e isso que é corruptível, ao revestir-se da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, aonde está a sua vitória? Ó inferno, aonde está o seu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concede a vitória. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e constantes. Firmes e constantes. É na firmeza, é na constância que nós teremos uma vida abundante, e a recompensa do Senhor virá, sem nenhuma dúvida. A vida cristã é feita de constância, de firmeza
e não de momentos. E quando você deixa os seus princípios, seus valores, os conselhos pastorais, conselhos divinos, conselhos de Deus, conselho de paz, para viver uma experiência de momento, você está abrindo mão de uma herança e está desperdiçando uma construção de anos em um momento de segundos. Não abra mão da sua herança, do seu legado por um momento. Ainda que queiram te convencer que vai ser bom, que vai ser gostoso, é só uma vez, só toma uma, só um pouco. Para de ser careta, deixa de ser quadrado, ser besta. Uai, que é isso? Só um pouquinho, fuma mais um, dá um beco, dá um cheiro, dá um trago, vem, se entrega por inteiro. Se for assim, eu vou parar por aqui. Pare mesmo, saia fora. Você não precisa provar para ninguém que você é igual a eles. Você não precisa abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, para provar para alguém alguma coisa. Não, você não precisa. Não decepcione o seu pai, não desonre a sua mãe, não desonre a Deus, não desonre a Deus. Tenha conduta, tenha caráter, guarde princípios, porque eu posso não ver, seu pai pode não ver, mas tem um que não te perde de vista. Deus investiu alto em você. Não abra mão desta herança. Alguém chegou a dizer para mim que esse moço se precipitou a pedir herança para o pai, porque naturalmente se recebe a herança depois que o pai morre. Mas isso aqui é cultura ocidental. Na cultura oriental, o costume é de se repartir a herança o pai estando em vida, porque de outra sorte, ou nós estamos perdidos, ou Paulo escreveu heresia. E como nós não estamos perdidos e Paulo não escreveu heresia, porque Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, verso 16 a seguir, diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E já pensou, se nós fôssemos esperar Deus morrer para receber alguma herança? Nós estaríamos perdidos, porque Deus não morre nunca. E porque Ele não morre, Ele está vivo e reina para todo sempre. Ele tem uma herança de pai reservado para você. Ele tem uma herança de pai reservado para nós. Não abra mão de nada. Não abra. Não abra. Vou encerrar. Ele está na estaca zero, no fundo do poço. Ele está só. Ele não tem ninguém. Os supostos amigos já não estavam mais. Já não havia mais recursos, já não havia mais dinheiro, já não havia mais ninguém. Para onde vou agora? Para onde irei? O que fazer? Abrir mão da vida? Morrer? Cavar um buraco, se enterrar? Não. Tome uma atitude pensada. Ponha a mão na sua consciência. Olhe para mim, moço de Deus. Filhos, ponha a mão na sua consciência e reflita. Coloque a cabeça num travesseiro, não importa onde, e reflita. E veja se vale a pena. Veja se valeu a pena. Veja se vale. Veja se é isso que Deus quer, que seu pai, sua mãe quer para você. E veja se vale a pena viver distante. Eu ouvi um aleluia. Oh, silêncio bom. Reflita. Pense. E lá no fundo diga: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fiz isso?
Por que que eu saí do lugar de onde eu nunca deveria ter saído? Por que que eu estou abrindo mão de tudo que eu tinha na casa do meu pai? Olha onde cheguei, olha onde estou. Não é esta a vida que eu quero para mim. Reflita. É noite de pensar, de refletir. E depois de refletir, é noite de decidir. É noite de decisões. Decisões precisam ser tomadas aqui hoje para dar um rumo na sua vida, um rumo na sua história, um rumo na sua existência. Chega, abandona o pecado, sai disso aí. Deus não te chamou para viver em chiqueiro de porcos. E depois de perder tudo, a comunhão do pai, da família, o conforto, o carinho, a atenção, perder amigos, perder dinheiro, perder recursos, chega no fundo, na estaca zero da vida, vai parar num chiqueiro de porcos. E lá no chiqueiro, diz a Bíblia que ele teve vontade de comer. Diga, ele teve vontade. Não, fale alto, ele teve vontade, mas não comeu. Vontade daí passa. Fala aí para ele aí. Fala aí, ei, vontade daí passa. Fala aí. Fala aí. Ei, vontade daí passa. Você não precisa fazer tudo que você tem vontade. Já pensou se a gente fizer tudo que a gente tem vontade? Já pensou, obreiros? Já pensou se a gente for fazer tudo que a gente tem vontade? Tudo que passa na nossa cabeça? Já pensou, pai, mãe, se a gente fizesse tudo que a gente tem vontade? Ainda bem que vontade daí passa. Ele teve vontade de comer, mas não comeu. Ele teve vontade de provar, mas não provou. Você pode até ter vontade, é normal, mas tem coisas que não dá para fazer. Tem coisas que não podem ser feitas. Tem coisas que não poderão jamais serem realizadas, porque as consequências disso são muito ruins. Aleluia. Você pode ter vontade, mas não atenda todas elas. Filtre, pense, reflita e veja se vale a pena colocar em risco o seu maior patrimônio, que é seu pai, sua mãe e a sua comunhão com Deus. Não vale a pena. Quando deixamos os nossos princípios, deixamos os nossos valores e entramos em um caminho de insubordinação, de desobediência, a tendência é diminuir os nossos dias. A tendência é nós adiantarmos a nossa passagem aqui. E quem diz isso não sou eu, quem diz é as Escrituras. Filhos, obedecei vossos pais, porque este é um mandamento com promessa, para que você viva muitos dias, ou dias prolongados de vida. Eu poderia contar aqui inúmeros casos, mas inúmeros, de jovens que tive o prazer de conviver e tive o desprazer de vê-los irem embora da forma mais trágica que você possa imaginar. E nós, como pastores, ao aconselhar um jovem, um moço, uma moça, aconselhamos como que um pai os aconselharia. Falamos para eles justamente aquilo que um pai gostaria que nós falássemos. Porque além de pastor, somos também pais, e é quase que inseparável essas funções. E quando nós dizemos isto, é justamente pensando no seu bem-estar, em uma vida repleta de favores de Deus.
Deus nos chama nessa noite justamente para resgatar estes valores. Valores que estão se perdendo, que estão indo embora, porque dentro dessa insubordinação, dessa revolta que às vezes criamos em nós, criamos muro, construímos barreiras intransponíveis, que atrapalham no nosso relacionamento com Deus e com os pais. Esse moço pôs a mão na consciência e ele acordou. Diga, ele acordou. E ele tomou uma decisão. Diga, decisão. Sabe o que ele disse? Eu não quero isso aqui para mim. Foi a pior coisa que eu fiz, foi ter saído de perto do meu pai. Que besteira que eu fiz. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Fique de pé comigo. O que eu quero de você aqui hoje são duas coisas importantes. Primeiro, eu quero que você reflita. Pense. Consegue pensar? Eu quero que você pare por um momento na sua agitação, na sua agonia, no seu momento de vaidade, de orgulho, e pare por um momento e reflita. Reflita. Segunda coisa que eu quero que você faça, eu quero que você tome uma atitude, tome uma decisão, e tome a melhor decisão, porque dependendo da decisão que você tomar, você sobe ou você desce. Decisões decidem destinos, né? O que costumam dizer. Decisões levam pessoas lá em cima, decisões levam pessoas lá embaixo. E o maior passo que você vai dar aqui hoje é a decisão. Porque quem não decide nunca sai do lugar. Quer sair do lugar? Quer crescer? Quer ir mais longe? Quer viver mais? Quer ser bem-sucedido? Quer ser feliz? Quer viver bem? Quer viver alegre? Tome uma decisão. E tome a melhor decisão. Com a permissão dos companheiros, eu quero orar por você. Cadê o irmão Isaac? Vem cá, irmão Isaac. Cantar o Senhor. Deixa eu orar por você. Eu queria fazer orações específicas. Primeiro, tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor aqui? Levante a mão para eu te conhecer. Uma pessoa, duas pessoas. Tem alguém aqui que não é crente? Uma pessoa, mais duas pessoas, três pessoas. Eu queria convidar você a fazer uma aliança com este Pai que te entende, que te ama, que te quer bem e que quer dar um rumo na sua história, quer mudar sua vida, quer virar esta página e fazer você viver um tempo novo, um tempo extraordinário. Vem cá fazer uma aliança com Deus. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem. Eu quero orar por você. Esse filho se levanta e ele volta para casa. É o que eu espero de você aqui hoje. Se levante e volte para casa. Volte para a casa do Pai Celestial. Volte a desfrutar deste amor paterno, desse amor divino, desse amor de Deus. Volte para a casa do seu Pai. Ele volta, ele ensaia todo um discurso. E enquanto ele ensaia o que dizer para o Pai, de longe
o Pai o enxerga, o Pai o avista. O Pai não lhe dá as costas, o Pai não lhe rejeita. Muito pelo contrário, o Pai toma uma decisão e Ele age. Diga, Ele age. Ações geram reações. A sua ação aqui, a sua decisão aqui vai gerar uma reação de Deus em favor da sua vida e da sua casa. A Bíblia diz que o pai deixa o batente de casa e vai ao encontro do filho, movido de íntima compaixão. Significa que o pai se pôs no lugar dele. O pai sentiu a sua dor, o pai sentiu as suas queixas, os seus conflitos existenciais. O pai sentiu. E na cultura judaica, se um pai, ao ver um filho ir embora e ao vê-lo retornar, estando no batente da porta, não lhe sair ao encontro, significa: você não é mais bem-vindo aqui. Mas uma vez que o pai lhe sai ao encontro, o pai está dizendo: eu te quero de volta, eu quero você de novo. E o pai não só vai ao seu encontro, o pai o abraça e o pai o beija. E é justamente dessa forma que eu quero que você saia daqui hoje. Eu quero que você saia daqui abraçado. Eu quero que você saia daqui amparado por Deus, pelo Pai. Sai do teu lugar e vem fazer uma aliança com Deus. Segundo convite, eu quero convidar você que é crente, que é filho e que tem enfrentado momentos difíceis no seu relacionamento, na sua vida pessoal. Entrou aqui com muitos conflitos emocionais. Vem cá, eu quero orar por você. Você que tem estado em guerra, você que está enfrentando muitos conflitos, você que por várias vezes já pensou em ir embora. Ei, você que por várias vezes pensou em abrir mão da vida, deixar de existir, eu quero orar por você. Deus hoje vai entrar com cura, com libertação no teu coração, na tua alma. Ele vai blindar a sua vida. Você vai sair daqui se sentindo amado e amada. Você que entrou aqui e acha que ninguém te ama, ninguém te vê, ninguém te quer, todos estão contra você, eu quero orar por você. Jesus quer abraçar a sua vida aqui hoje e quer sarar suas feridas. Igreja, estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Nós temos jovens aqui entregando a vida a Jesus. Vem você, eu te espero. Vem, mais jovens. Vem, vem, filho amado, vem. Vem, filho. Vem, filho, vem, filho. Filho pródigo, vem. Vem, filho pródigo, vem. O pai que chama, o pai te ama, o pai te quer. Vem, vem. Ele te chama, vem. Ele te chama, vem. Cadê você? Vem. Vem receber um abraço do Pai. Um abraço na sua alma, vem. Vem, estenda as mãos e ora, igreja. Senhor Jesus. Dessa noite, Senhor, toma em tuas mãos cada um deles, ó Deus, e que o Senhor
Traga sobre as suas feridas a cura, o remédio. Traz o amparo, o socorro, o auxílio. E joga por terra todo mal, espírito de confusão, de depressão, de frustração, de humilhação, de rebeldia, de insubordinação. Em nome de Jesus, eu quero repreender agora toda a força do mal contra esta casa, contra esta família. Em nome de Jesus, eu determino agora que caia por terra todo mal. O espírito da morte cai por terra agora. Em nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus. Recebe cura, recebe renovo, recebe saúde na tua alma, recebe força, recebe ânimo, recebe, 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 recebe em nome de Jesus. Recebe, filho amado, recebe. Recebe um abraço paterno agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus está fazendo. Mais uma alma aqui para Cristo. Olha só, voltando para Deus. Filho do Miqueias. Glória a Jesus. Esse é o poder de um culto. Eu disse no começo, é nessas reuniões que Deus costuma salvar, libertar. É nessas reuniões que Deus decide fazer algo, meu irmão. Como o pastor Douglas falou, se envolva mais, meu irmão. O projeto Deus já estabeleceu, né, irmã Érica? Deus já sempre estabeleceu o projeto. Esse projeto já está no coração de Deus. Não é eu, não é o Miqueias, não é a Nayara. O projeto já é de Deus. Ele está precisando de pessoas que se envolvam. Uns para louvar, outros para decorar, outros para ficar na porta, outros para reger, outros vai fazendo a peça. E aí vai se envolvendo, vai se juntando, misturando e vai dando certo, meu irmão. Você precisa se envolver. Você precisa fazer parte dessa família. É o projeto de Deus, é Ele quem faz. É Ele quem está fazendo frutificar, florescer. É Ele que é um Deus de milagre. Foi como foi falado aqui no começo do culto, meu irmão. Olha só que coisa linda. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.